Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13. Somente o versículo 44, parábola do tesouro escondido. Na semana passada nós falamos de uma parábola também, a parábola dos dois irmãos. Hoje nós vamos meditar nessa parábola aqui, somente nesse único versículo, Mateus 13, 44. A parábola do tesouro escondido. Como é só um versículo, vamos ler todos juntos, mesmo assentados? Vamos lá? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Feche os seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Em nome de Jesus, confiados somente em Ti, Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, ó Pai, Tua direção em nossas vidas, suplicamos a Ti, ó Espírito Santo, iluminação do alto, para que possamos compreender aquilo que o Senhor mesmo inspirou na Tua palavra. O Senhor, ó Deus, sabe qual é a motivação da nossa presença aqui nessa tarde. O Senhor conhece o mais profundo do coração de cada um de nós. Nós precisamos de Ti, ó Deus, precisamos ouvir a Tua voz que nos confronta quando nós devemos ser confrontados, que nos instrui, que nos conforta quando precisamos de conforto, a Tua voz que vem até nós e nos transforma. Suplicamos a Ti, ó Deus, fala aos nossos corações, livra-nos de sair daqui da mesma forma como nós entramos. Tem misericórdia de nós, molda os nossos corações para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Somente esse versículo, como eu disse semana passada, nós meditamos também numa parábola, a parábola dos dois irmãos, e agora a parábola do tesouro escondido. E assim como eu fiz na semana passada, eu quero começar com algumas perguntas, quero que você busque respondê-las de modo sincero para você. Qual é o seu maior tesouro? Sei que nós temos várias coisas que nós consideramos valiosas na nossa vida. Mas qual é o maior tesouro, o maior de todos? Se você tivesse que responder audivelmente ou escrevendo, o que você falaria, o que você escreveria? Qual que é o seu maior tesouro? A gente sabe que o valor, não de todas, mas de algumas coisas, é um pouco relativo. Deixa eu tentar explicar um pouquinho, vou repetir. O valor de muitas coisas na nossa vida é relativo. Por exemplo, vocês agora estão sentados, me ouvindo, eu aqui vou falar por alguns minutos, uns 30, 35, né? Alguns querem que eu fale menos, mas vai ser uns 35 até 40. O Léo depois vai me cortando aqui, ele vai dar aula depois, então vai ter que... Eu não quero entrar na aula dele. Mas eu vou falar aqui bastante, e eu creio que, por exemplo, essa água aqui, ela para mim é um pouco mais importante do que para vocês, porque eu vou falar bastante. Para mim ela tem um pouco mais de valor do que para vocês. Eu vou me desgastar um pouco, a não ser que você esteja com muita sede, né? Então fica mais ou menos no mesmo nível de necessidade de água. Eu só não vou beber porque eu sei que abrindo aqui eu vou derramar, então por isso eu vou disfarçar, fazendo de conta que eu não estou com sede. Mas a água, no meu contexto, ela tem um pouquinho mais de valor do que para você. Mas a água, no geral, assim, o fato de que a gente mora numa cidade, né, uma cidade como São Paulo, sei que tem pessoas que não têm acesso a saneamento básico, essas coisas todas, mas eu creio que se a gente for perguntar, se nós fôssemos perguntar para vocês se a água é o grande valor da nossa vida, eu creio que ninguém responderia isso. A água, é claro que tem muito valor, se a gente ficar muitos dias sem beber água, a gente morre, ou seja, ela tem valor, mas eu creio que aquela pergunta que eu fiz no início, qual é a coisa que tem mais valor para você? Qual é o seu bem mais precioso? Eu duvido que alguém responderia que é a água. Mas eu acabei de falar também que as coisas, ela têm um valor que tem um certo relativismo. As coisas têm um valor que é relativo a alguns lugares. Por exemplo, se nós não estivéssemos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nessa igreja tão confortável, onde o pastor tem aqui praticamente 1 litro aqui de água para beber. Se nós estivéssemos num deserto, eu sei que esse exemplo é bem batido, mas vou usar ele.
Se a gente estivesse num deserto, já pelo menos há um dia sem beber nada de água, e você olha para frente, você só vê deserto, olha para os dois lados, só deserto, olha para trás, só deserto, você não tem nenhuma perspectiva de água à sua frente, e a boca está ficando seca, e você está ficando fraco. O valor da água, nesse segundo contexto, é bem maior. Todo mundo, ninguém duvidaria disso. Então é nesse sentido que eu afirmo, e a gente poderia dar outros exemplos, de que muitas coisas da nossa vida, elas têm um valor que é relativo. A água lá na minha casa é valor, mas não é um grande valor. A água no deserto, se você ficar muito tempo, você vai morrer. Muitas pessoas sacrificam a sua vida e dedicam, o seu tempo, a sua atenção, para ter uma conta rechonchuda no banco. E eu creio que não é nenhum tipo de pecado você querer ter uma certa poupança, desde que por meios lícitos e desde que você não sacrifique coisas que são mais importantes. Creio que vocês concordam comigo. Mas, por exemplo, ter grana na situação lá do deserto não vai resolver absolutamente nada. Então, o dinheiro, ele tem um certo valor. É a Bíblia que deixa bem claro, se a sua intenção é tentar entender qual é a cosmovisão cristã aplicada à questão do dinheiro, a Bíblia deixa bem claro que o dinheiro em si não é o mal, o amor ao dinheiro é que é pecado. O dinheiro, como alguém disse, ele deve ser um bom empregado, mas o dinheiro é um péssimo patrão. Então é você que deve mandar no dinheiro, não o dinheiro mandar em você. Dinheiro aqui na nossa sociedade, ele tem um certo valor, claro que tem. E às vezes um valor mais elevado do que deveria ter. Mas no deserto, ele não vai servir para matar a sua sede. Então ali no deserto não tem nenhum valor. A pergunta que eu faço, depois de dar esses exemplos, as perguntas que eu faço. Como que a gente mede, como que você mede o valor de alguma coisa? Todos nós atribuímos valor a várias coisas na nossa vida. Qual que é o critério que você usa para falar, isso tem valor, isso não tem valor? Isso é muito importante, isso é mais ou menos importante, isso aqui não é muito importante não. Qual é o critério que eu uso, que você usa, que nós usamos para estabelecer o valor das coisas? Tem mais perguntas. Como saber que algo realmente possui valor? Qual que é o critério que a gente usa para saber, isso realmente possui valor? E o valor é muito grande, é pouco grande, enfim. E a última pergunta é, será que existe algo que possui valor em todos os tempos, em todas as situações, em todas as circunstâncias, aqui, lá, acolá, no deserto? Será que existe algo que possui valor intrínseco e que é importante em todas as situações? Eu creio que esse único versículo aqui, essa parábola, a parábola do tesouro escondido, ela pode nos ajudar a responder essas questões. Antes de entrarmos na parábola propriamente dita, eu quero destacar 3 verdades aqui que podem nos ajudar a entender um pouquinho essa parábola. Assim como na parábola da semana passada, a parábola dos 2 irmãos, Jesus Cristo, quando ele conta a parábola dos 2 irmãos, ele está em que contexto? Ele está numa tensão com os anciãos e com os fariseus. É nesse contexto de tensão, de discordância, os anciãos estão discordando de Cristo, os fariseus estão discordando da autoridade de Cristo, e aí Cristo quer ensinar essas pessoas, ele contou várias parábolas. E é nesse contexto também que essa parábola é contada. Essa é a primeira informação. Uma segunda informação, você pode notar na sua Bíblia, peço que você deixe ela aberta, vire uma página atrás. Antes, Jesus Cristo estava contando várias parábolas, Ele contou a parábola do semeador, ele explicou essa parábola lá no capítulo 13, versículo 10. Depois tem a parábola do joio, versículo 24, parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, onde ele compara o reino de Deus a coisas pequenas a princípio. O reino dos céus, segundo a parábola do grão de mostarda e do fermento, é algo que aparentemente é pequeno no início, mas que depois, pela graça de Deus, dinamizada pelo Espírito Santo, cresce, fica gigantesco. Versículo 34, ele explica por que ele fala em parábolas, depois ele explica a parábola do joio, e aí nós chegamos ali no versículo 44,
na parábola do tesouro escondido. Então essa parábola aqui é contada num contexto de tensão. Tensão. Existem cosmovisões diferentes. Cristo tem uma visão, os anciãos têm um outro tipo de visão, os doutores da lei têm um outro tipo de visão. E Jesus Cristo conta essa parábola para ensinar algumas coisas. E por fim, perceba que no início da nossa parábola e de várias outras parábolas, Jesus Cristo começa assim: o reino dos céus é semelhante. Aí você vai para a próxima parábola, parábola da pérola. O reino dos céus é também, versículo 47, parábola da rede, que está escrito lá? O reino dos céus é ainda semelhante. Ou seja, Jesus Cristo está falando sobre o reino dos céus. E de modo muito simples. Reino dos céus é o quê? É uma expressão que aponta, expressão usada por Jesus Cristo, para apontar para preste atenção, para o domínio salvífico de Cristo na vida das pessoas. Reino dos céus é uma expressão que aponta para a salvação, para o domínio, o reinado de Cristo salvífico na vida de alguém. Quando o reino dos céus chega na vida de alguém, significa que a salvação chegou na vida dessa pessoa. Então Cristo está falando sobre isso. E aí depois dessas informações, vamos então para a nossa parábola. Primeira verdade que nós vemos aqui, nessa simples, mas desafiante parábola, é que o reino dos céus é uma realidade escondida. O reino dos céus é uma realidade escondida. E aonde que eu vejo isso nessa parábola? No comecinho dela. Lá está escrito assim, ó: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Como entender isso? Quando Cristo chega para aqueles homens e diz: o reino dos céus é um tesouro, o reino do céu, aí eu disse, por isso que eu preciso de ajuda, senão eu ia derrubar, eu não falei, não era piada não. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Como entender isso? Primeiro uma pergunta: será que aquilo que nós vemos com os nossos olhos naturais é tudo que existe? Obrigado, Guilherme. Será que aquilo que nós vemos com os olhos nossos naturais é tudo o que realmente existe? Com certeza, o que nós vemos com os nossos olhos naturais existe, a não ser que a gente estiver com alguma dificuldade. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: será que o que eu vejo com os meus olhos naturais, será que o que você vê com os seus olhos naturais é realmente tudo que existe? Ou a gente deixa escapar alguma coisa? A gente sabe, biblicamente, que os nossos olhos naturais eles são uma bênção, enxergar é uma bênção, e quando nós temos alguma dificuldade, o seu Dani aqui estava falando da sua dificuldade, eu ainda devo chegar lá ainda, seu Dani, todos nós, mais cedo ou mais tarde, mas a gente sabe que mesmo quando a nossa visão, quando a gente tem isso aqui é para quem viveu os anos 80, quando a gente tem a visão do Thundercat, uma visão além do alcance, mesmo que a gente tenha essa visão do Thundercat, a gente sabe que tem coisas que existem, mas que os olhos naturais não captam. Não captam. E eu creio que existe dá para a gente fazer uma relação entre o que a gente está dizendo e o que Cristo está dizendo. O que nós vemos com os nossos olhos naturais é real, a não ser que exista uma interpretação errada. Mas Cristo diz que o reino dos céus é parecido, ele é semelhante a um tesouro oculto no campo. A Bíblia diz que nós fomos criados por Deus e para Deus. Mas a Bíblia diz também que o pecado afetou a criação. E o pecado atingiu a esfera das emoções, a esfera relacional, a esfera do raciocínio, ou seja, as nossas emoções não são confiáveis mais. Porque o pecado, ele atua nas nossas emoções. A Bíblia diz que depois de Gênesis 3, a nossa racionalidade, ela não é tão assim imparcial e nem tão confiável assim. O pecado atingiu o aspecto cognitivo do ser humano, o pecado atingiu o aspecto biológico do ser humano,
O pecado atingiu o aspecto espiritual do ser humano. O pecado atingiu todas as esferas do ser humano. Todas as esferas. De forma que se você confiar em você mesmo para interpretar a realidade, você vai se dar mal. Inclusive isso é a essência do pecado. Pecado é quando a gente se coloca no centro de tudo e não considera Deus mais o centro da nossa vida. Fechando esse parênteses e voltando para o nosso texto, a gente sabe que muitas vezes no mundo onde nós estamos, o mundo segundo João, né? O mundo jaz no maligno. O mundo ele nos confunde. O inimigo ele também nos confunde e a nossa carne também nos confunde. Os 3 inimigos que a Bíblia deixa bem claro que nós temos: o mundo, a carne e o diabo. E todas as vezes que eu confiar na minha interpretação, sem a ajuda de Deus e sem a ajuda da palavra, eu vou ofender a Deus, eu vou ofender as pessoas que eu mais amo, e eu vou estragar a minha vida também. E o que eu quero dizer para você é que esse mundo nos confunde de forma que a gente começa a valorizar coisas que não têm tanto valor assim, e a gente não valoriza aquilo que tem valor. Eu creio que todo mundo aqui tem várias experiências parecidas. Por exemplo, Jesus Cristo, quando faz o resumo dos 10 mandamentos, ele diz que os 10 mandamentos podem ser resumidos em 2. Primeira tábua da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Segunda tábua da lei: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O pecado, ele influencia a nossa vida de forma que nós não amamos a Deus acima de tudo. Nós nos amamos acima de tudo. E depois nós utilizamos de outros ídolos para satisfazer o nosso grande ídolo, que é nós mesmos. E aí eu faço do dinheiro um ídolo, eu posso fazer do sexo um ídolo, eu posso fazer da aceitação das pessoas um também ídolo. Nós vivemos num contexto, né, espiritual, onde nós não valorizamos o que deve ser valorizado, e nós não valorizamos o que deve ser valorizado, e nós valorizamos aquilo que não tem tanto valor. Teve uma vez que eu estava num acampamento, eu fiz uma pergunta estranha. Ou seja, eu já estou assumindo que a pergunta que eu vou fazer aqui é estranha, né? Qual que é a diferença do homem-bomba, do mártir humanista e de um mártir cristão? Eu avisei que a pergunta era estranha, então vou repetir. Qual que é a diferença de um homem-bomba, um mártir humanista e de um mártir cristão? Como eu fiz a pergunta, eu mesmo dei a resposta, se ela contenta, e depois vocês me falam lá fora. O homem-bomba é aquele que mata em nome da sua crença, daquilo que ele considera mais valoroso. O homem-bomba é aquele que mata, ele também se mata, mas essencialmente o comportamento de um homem-bomba é se matar, mas matando outras pessoas. Então o homem-bomba é aquele que, em nome de algo que ele valoriza muito, ele mata as pessoas e se mata em nome desse algo precioso. Esse é o homem-bomba. E o mártir humanista? O que eu chamo de mártir humanista, né, é aquele que ele não mata. Ele dá a sua vida, só que com um diferencial em relação ao mártir cristão. Homem-bomba mata em relação a algo, em nome de algo que ele considera valoroso. O mártir humanista é aquele que entrega a sua vida, ele dá a sua vida em nome de algo que ele considera muito valoroso, mas segundo a palavra não tem tanto valor. É quando você vê pessoas que, por exemplo, vivem a sua vida, investem todo o seu dinheiro, todo o seu tempo, toda a sua saúde, abandonam a família em nome da causa do mico-leão dourado. É óbvio que eu não tenho nada contra o mico-leão dourado. Eu não tenho nenhum em casa, mas por outros motivos, né? Mas, biblicamente, na verdade nem precisa ser cristão. Usando um pouco da lógica, um pouco do equilíbrio, a gente sabe que, embora o mico-leão dourado ou qualquer outro animal, ele deva ser respeitado e você deve tratar bem, né, os animais,
mas investir todo o seu dinheiro, toda a sua vida, abandonar a sua família, investir os seus esforços em nome dessa causa, biblicamente, e de novo, não precisa nem ser cristão para falar, ó, que é um exagero. Homem bomba mata em nome de algo que ele considera muito valoroso. O mártir humanista, se ele tiver que dar sua vida, ele dá a sua vida em algo que vale menos do que a sua vida. E o mártir cristão? É aquele que dá a sua vida pela causa de algo que vale mais do que a sua vida. Essa é uma diferença muito básica. E aí a pergunta, né, que eu faço terminando esse primeiro ponto é: o que você considera realmente valoroso? O que toma o teu tempo, toma os teus esforços? O que mexe com o seu bolso? Se você tivesse que dar a sua vida, você daria pelo quê? Por algo que vale menos do que a sua vida? Ou por algo que vale mais do que a sua vida? Lembra a gente está hoje é dia 15 de janeiro? É isso mesmo? 12, nossa, eu exagerei, 12 de janeiro. Há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, a gente estava se cumprimentando, né? Nós estávamos nos cumprimentando nas festas, né, de fim de ano. E é possível que você tenha ouvido algo mais ou menos assim: olha, tudo de bom para você, o que eu desejo para você é saúde, dinheiro, ou saúde e trabalho, o resto a gente corre atrás. Eu sei que a gente fala isso, né, na maior das boas intenções, é possível, assim, enfim, eu já devo ter falado isso também, mas sem querer ser muito chato, né? Será que é assim mesmo que funciona? Saúde e dinheiro é o mais importante, o resto a gente corre atrás? Será que realmente, quando você fala isso da boca para fora, é uma coisa. Agora, será que existem pessoas que acreditam piamente nisso? Que a coisa mais importante da vida, que você deve desejar para alguém, é saúde e dinheiro. O resto, a gente corre atrás. Será que dá para correr atrás do resto mesmo? É possível que alguém que tenha saúde e dinheiro e viva a sua vida inutilmente? Claro que é possível. Deixando bem claro que eu quero ter saúde e de maneira lícita eu quero ter dinheiro também na medida do possível. Mas será que realmente saúde e dinheiro e o resto a gente corre atrás? Será que não, por esse mundo, será que não passaram vários milhares de pessoas que tiveram saúde e dinheiro e se esqueceram daquilo que é o mais importante? Daquilo que realmente é o mais valoroso de tudo? Essas são coisas que nós devemos pensar. E nesse primeiro ponto, o reino dos céus é semelhante a uma realidade escondida. Muitas pessoas passam por essa vida sem parar para pensar nessa realidade escondida. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Muitas pessoas passam por essa vida com saúde e dinheiro e desprezam esse tesouro oculto no campo. O reino dos céus, então, uma realidade escondida. Em segundo lugar, o reino dos céus é uma realidade de valor maior. E aonde que está isso no texto? É na continuação. Vou reler o início, né? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, vírgula, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. Leia comigo só essa parte. O qual certo homem, tendo achado, escondeu. É aqui que eu afirmo com toda certeza que o reino dos céus é uma realidade de valor maior. E a chave está na palavrinha escondeu. Existia um tesouro que estava escondido. Esse homem encontra esse tesouro que estava escondido. Ele acha o tesouro e o que ele faz? Por saber que ele tem valor, ele esconde de novo. E o que significa esconder nessa parábola? Antes de entrar na parábola, tenta pensar no seguinte. Não sei se acontece com você necessariamente, mas em algum nível, tudo que a gente valoriza muito, a gente esconde e protege. Eu creio que acontece comigo e com você também. Isso desde criança até quando a gente fica mais adulto.
É claro que a gente pode errar às vezes. Às vezes eu escondo coisas que eu deveria repartir, revelando assim o meu egoísmo. Mas tente pensar naqueles momentos que você acertou. Por exemplo, o homem, ele sempre vai querer proteger a sua esposa. Os pais sempre vão querer proteger os seus filhos. Até em situações menos importantes. Se o seminarista Léo, por exemplo, pede... Eu gosto muito de livro, né? Se o seminarista Léo um dia fala, Nilson, tem como você emprestar esse livro? Se for um livro X, Y, até empresto. Mas, por exemplo, se for as Institutas do Calvino, aí eu acho que não sei. Porque aquilo que eu valorizo mais, que é um pouco mais caro, eu vou esconder. Lembra daqueles tempos que você era mais criança, adolescente, e aí quando chegava aquele primo, ou vários primos na sua casa, e aí você sabia que você ganhou um presente muito legal do seu pai, e você sabe que os primos chegando, eles vão querer brincar nesse presente. Com aquele carro meio, que já está meio capenga, até você deixa. Com aquele outro que está faltando uma rodinha, você deixa. Mas para aquele de fricção, eu sei que os exemplos são antigos, eu vou ter que atualizar, mas aquele de fricção caprichado, esse você dá uma escondidinha. Por quê? Porque é valioso. E você sabe que você não quer colocar na mão de todo mundo. Porque se for na mão de todo mundo, vai quebrar. Então é nesse sentido. Aquilo que você considera importante, valioso, você protege e esconde. A situação histórica daquela época, nós estamos na Palestina. E a ideia geral aqui histórica é a seguinte: quando você faz parte de um determinado povo e sabe da iminência de um ataque militar de um outro povo, algumas pessoas escondiam em casa, mas outras, sabendo que isso ia ser inadequado, o que eles faziam? Pegavam o que tinha de mais importante, cavavam um buraco, escondia lá, tampava o buraco e dava no pé. Até que eles tivessem certeza de que a guerra acabou. O que eles faziam? Voltava para lá, tirava o que estava de importante, e aí demonstrando assim que eles conseguiram entender o que é importante e guardar o que é importante. É nesse sentido que Jesus Cristo diz, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. Todos nós escondemos aquilo que nós amamos muito. Pergunta que eu faço para mim e para você: o que você esconde à luz dessa parábola? O que é aquilo que realmente é mais importante para você? E eu quero aqui fazer um teste contigo, que é o seguinte: responda sinceramente essa pergunta. O que você precisa possuir para a sua vida ter significado ou para você ser feliz? O que você precisa possuir para que a sua vida tenha significado e para que você seja feliz? Se você respondeu, eu sei que eu não dei muito tempo, mas se você respondeu algo diferente de Deus, esse é o seu ídolo. Todos nós sentimos, mesmo os cristãos, nós sentimos por vezes em nossa vida algum tipo de incompletude em alguns momentos. Parece que falta alguma coisa. Esse é um dos vários efeitos do pecado na nossa vida. O cristão, quando cai a ficha, ele sabe que o que falta é Cristo. O que falta é mais de Deus, mais da sua vida em mim, mais do seu poder, como diz a música, Mas se você responde essa pergunta aqui: o que falta na minha vida é mais isso, mais aquilo, qualquer coisa que não for Deus, esse é o seu ídolo ou o seu potencial ídolo. Esse é o meu ídolo ou o meu potencial ídolo. E o que é ídolo? É qualquer coisa que seja mais importante do que Deus, que absorva o seu coração, que absorva a sua imaginação mais do que Deus, qualquer coisa que seja central, essencial em sua vida, e que caso você o perca, você acha que vai ser difícil continuar vivendo. Se eu perder isso, eu não consigo viver mais. Se você responde que isso não é Deus, esse é o seu ídolo ou o seu potencial ídolo. E a essência de todo pecado, na essência de todo pecado tem vaidade, tem orgulho e tem idolatria.
reino dos céus, então, como nós vimos, ele é uma riqueza oculta, ele é uma realidade oculta. O reino dos céus, ele também é, como nós vimos no segundo ponto, uma realidade de maior valor. Eu quero terminar esse segundo ponto e terminando com o terceiro ponto, não esquecendo de uma frase aqui que eu quero compartilhar com você. Alguém disse que buscar satisfação na vida sem Deus é como querer matar a sede com água salgada. No final das contas, a sede só aumenta. A sede só aumenta. Terceiro e último lugar, o reino dos céus é uma realidade revolucionária. O reino dos céus é uma realidade escondida, uma realidade de valor maior e, por fim, é uma realidade revolucionária. Onde que está isso no texto? Na última parte, onde nós lemos assim: e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aquele homem sabia que tinha algo escondido, ele descobre aquilo, depois ele esconde de novo porque sabe que é muito importante. O que ele faz? Ele tinha várias posses, é só uma parábola, a gente não sabe de todos os detalhes, né? Mas ele pega tudo que ele tinha, ele não vende 90%, ele vende tudo que ele tinha para obter aquele tesouro. E aqui eu quero fazer uma outra pergunta. O que é sabedoria? Eu sei que essa é uma pergunta profunda, não dá tempo e eu não tenho condições de respondê-la. Mas, para os fins nossos dessa parábola aqui, muitas pessoas já devem ter ouvido isso. Dizem que sabedoria é sempre optar pelo caminho do meio. Por exemplo, se você vai lá para Aristóteles, né, provavelmente, e eu espero não estar distorcendo Aristóteles, mas o Aristóteles é aquele pensador que dizia que você deve optar sempre pelo caminho do meio. Evite os extremos. Opte sempre pelo caminho do meio. Eu creio que, biblicamente, às vezes, a sabedoria é pelo caminho do meio. Às vezes, a sabedoria consiste em identificar os exageros, não optar pelos exageros, e ir pelo caminho do equilíbrio. Equilíbrio bíblico, não equilíbrio socrático ou aristotélico. Equilíbrio quando a Bíblia diz que tem que ir pelo meio. Não é esse o caso da parábola. Não é esse o caso da parábola. No caso da parábola, ele foi sábio e optou por um dos extremos. Ele não fez um cálculo matemático, eu encontrei uma coisa muito valiosa, mas eu tenho também coisas muito valiosas. Para não correr o risco, eu vou vender 60%, né? Fico com 40%, porque vai que der. Não. Ele teve uma atitude radical. Ele foi sabiamente radical. Algumas pessoas que não têm os mesmos valores desse homem, podem olhar para ele e falar, ele foi fundamentalista, ele foi exagerado, ele foi um fanático. Só que na opinião de Cristo, ele simplesmente fez o que deveria fazer. Ele não vendeu 99%. Ele vendeu tudo o que ele tinha. Porque ele sabia que tudo o que ele precisava estava naquele tesouro que ele encontrou, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O tesouro é Cristo que muda toda a nossa vida. Nesse caso, a virtude não estava no caminho do meio, ela estava no caminho do extremo, da radicalidade, de abrir mão de tudo, que na verdade não era tudo assim, para conseguir o único tudo que existe, que é Jesus Cristo. Sabedoria bíblica consiste em identificar quando eu devo ir pelo meio e quando eu devo optar por um dos extremos. A Bíblia nos ensina isso. Quero terminar fazendo as seguintes aplicações. Aquele homem foi movido por um amor maior do que tudo. Aquele homem foi conquistado pelo amor do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele abre mão de tudo e vai até Jesus Cristo. Aquele homem não fez um sacrifício. Alguns devem conhecer, um dos grandes pregadores do século XX, o Dr. David Martin Lloyd Jones. Lloyd Jones não era pouca coisa, humanamente falando. Ele era um jovem médico
que se destacou desde os primeiros dias na faculdade e que mesmo jovem já fazia parte da equipe médica que cuidava da família real lá da Inglaterra. Ele fez parte do avivamento lá no país de Gales e, no determinado momento da vida dele, ele teve o chamado para o pastorado. E olha só o que ele fala, mais ou menos, né? Ele disse que ele não abriu mão de nada quando ele decide abandonar a vida de médico, mas ele ganhou tudo em Jesus Cristo. Porque muitas pessoas poderiam falar: poxa, médico? Para ser agora um pregador? Quem tem chamado para ser médico, seja médico para a glória de Deus. Quem tem chamado para ser jornalista, que seja para a glória de Deus. O do Lloyd Jones, no início, ele foi médico, mas teve o chamado para ser pastor. E na opinião dele, ele disse que não abriu mão de nada. Não foi nenhum tipo de sacrifício que ele fez. Ele, inclusive, ele nem compara uma coisa com a outra. E às vezes é triste a gente olhar, né, para alguns testemunhos que nós vemos hoje, ou lendo alguma coisa, ou na televisão, né? Gente, hoje eu sou cristão. Parece que é uma coisa mais triste, né? Hoje até que eu sou cristão, mas eu tive que abrir mão de tanta coisa, viu? Como assim? O que tem mais valor do que ser de Jesus Cristo? De novo, se você é médico, seja para a glória de Deus. Se você não tem um chamado, né, para ser, não invente um chamado. Seja médico e na onde você estiver, na profissão que você estiver, faça isso para a glória de Deus. Mas aquele homem sabia qual era o seu amor maior. Uma segunda aplicação é: você tem certeza daquilo que é a coisa mais valorosa dessa vida? Como que você tem vivido a sua vida? Pelo que e por quem você tem vivido a sua vida? O que consome os seus pensamentos, sua imaginação, seu tempo, seu dinheiro, tudo na sua vida? O mundo caído tem as suas prioridades, e nós sabemos quais são as prioridades do mundo. A pergunta é: será que o mundo sabe quais são as prioridades do cristão? Nós sabemos quais são as prioridades de quem não é cristão. Será que o mundo sabe, quando nós abrimos a boca e quando nós vivemos, quais são as prioridades da igreja? Porque nós vamos apontar quais são as prioridades por aquilo que nós amamos. Que nós tenhamos a atitude do apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3, 7, 8, onde ele diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, esterco, lixo, para ganhar a Cristo Jesus. Alguém disse que eu desisti de tudo por Cristo. E o que eu encontrei? Eu encontrei tudo em Cristo. E por que Cristo é o maior tesouro? Alguém pode estar de repente perguntando. Ok, pastor, eu entendi. Cristo dentro da sua pregação aí, Cristo é o cara. Cristo é realmente o maior de todos. Por quê? É por causa do seguinte: é porque uma pessoa que é salva, ela é salva em Cristo. Uma pessoa que é eleita, ela é eleita em Cristo. Uma pessoa que é chamada, ela é chamada em quem? Em Cristo. Uma pessoa só se arrepende quando Cristo está diante dela. Uma pessoa só tem fé, e essa fé só é salvífica porque é uma fé em Cristo. Uma pessoa só é justificada em Cristo. Uma pessoa só é adotada na família de Deus em Cristo. Uma pessoa só pode participar com sucesso do processo de santificação quando ela é santificada em Cristo. Uma pessoa só persevera quando ela está em Cristo. Uma pessoa será, o cristão é aquele que um dia será glorificado. Nele mesmo? Não. Só em Jesus Cristo. Por que Cristo é o maior tesouro? É porque Cristo fez por você, essa é a mensagem do Evangelho, o que você jamais faria por você mesmo. Cristo, ele absorveu a ira justa de Deus naquela cruz. Ele pagou o preço de todos os nossos pecados. Ele resolveu tudo o que nós nunca resolveríamos. Na verdade, nós somos o problema,
E Jesus Cristo resolveu a nossa vida. E Cristo, mais do que isso, Cristo Ele coloca na nossa conta, Cristo nos limpa com seu sangue, de forma que quando agora o Pai, o Deus justo, e um dia todos nós, esse dia é inescapável, se você acredita ou não, isso não vai adiantar nada, esse dia é inescapável, um dia nós estaremos diante do justo juiz, e nós daremos conta do que nós fizemos com a nossa vida. Não esteja na presença do justo juiz sem um advogado. E o único que pode resolver os problemas da nossa vida, que do nosso ponto de vista a gente não consegue resolver, é Ele, Jesus Cristo, o maior tesouro. O reino dos céus é uma realidade escondida. Ache. Na verdade, você só vai achar quando Ele te achar primeiro. É quando Deus abre os nossos olhos, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Reino dos céus, realidade escondida. Reino dos céus é uma realidade de valor maior. E o reino dos céus é uma realidade revolucionária, que veio para mudar progressivamente, e esse processo vai durar a vida toda. Que Deus possa falar aos nossos corações, que nós possamos ter Cristo como aquele que é o maior de todos na nossa vida. Amém. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 161, o melhor amigo, em resposta à nossa mensagem, a mensagem da palavra.